Nessa audiência chocante, Cláudio, um vigilante de 49 anos, é acusado de matar a ex-namorada durante uma briga em sua chácara. Ele afirma que foi só um acidente, mas quando a briga acabou, levou o corpo para o meio do mato. O filho Wilker, de 30 anos, também está sendo julgado por ajudar a esconder o corpo. Vamos ouvir o que os réus têm a dizer em defesa deles. Primeiro o pai, depois o filho. Salvatório por hora? Não quero falar, senhor. Você gente. Essa mulher durante toda a minha vida, sabe? Eu sempre fui um cara sofrido, eu trabalhei, Deus do céu. O senhor teve alguma condenação antes desse processo? Não tive pensão. Pensão, né? Tá certo. Excelente, pela ordem, tem 2 condenações transitadas em lugar de fatos anteriores a isso. Tá, pois é, Vossa Excelência coloca aí, eu não quer responder sobre isso, então o senhor pode conversar. Esse é a parte inicial do interrogatório, por isso que eu estou dizendo isso. Bom, vamos lá, vamos continuar então. O senhor estudou até que série? Segundo grau. Sabe do que está sendo acusado aqui, não é? Sim. O senhor vai responder as perguntas que serão feitas aqui, eu quero ficar em silêncio. Responder. A acusação sabe do que se trata, dê a sua versão sobre essa acusação, sobre esses fatos que são imputados ao senhor aqui. Dê a versão do senhor. O senhor participou da morte da vítima? Não, isso aí não foi uma morte. Isso aí, sabe, um acidente, uma fatalidade. O senhor sabe como ocorreu essa fatalidade? Sim. Poderia relatar para o senhor jurados e juradas? Bom dia a todos, bom dia aos familiares. Bom dia aí a meus familiares que estão aí também. Diante de agora, eu quero pedir perdão para a família da Franciele. Quero pedir perdão para a minha família, né? E Franciele aí, sabe, foi um grande amor da minha vida. Essa menina aí, a gente começou um relacionamento, ela era sem terra, aí tava passando por mal um pedaço, eu pensei com ela, ela bebendo. Aí a gente começou um relacionamento, não tava bem em casa, né? Eu saí de casa. Aí eu tinha uma chácara aqui no canal, perto da festa do Morango, essa outra tá aqui perto da vendinha, além de lá do Banco Sertanejo, que eu chamo de Parque Toyota. O que ocorreu lá, sabe? A gente pegou, tendo um relacionamento, começamos a ficar, começamos a namorar, e tudo que ela queria, eu ajudei ela, dei bastante coisa pra ela, tem moto, tem coisa, essas coisas, enfim. Reformei a casa da mãe dela e tudo, e a gente sempre conversando, sabe? A gente começou a ter um relacionamento, ela veio trabalhar, arrumei serviço pra ela, no mercado da verdura, que chama o Mercado Neto, depois ela se relacionou com o gerente, aí eu fui lá, o gerente mandou ela embora, e depois eu arrumei pra ela no dia a dia, e tudo. A gente pegou fogo, eu tinha uma Hilux, essa Hilux aí, ela era um carro bem chamativo, ela tinha um ano de uso. Aí eu fiz vários negócios, o Frank estava aqui, o sargento Frank estava aqui no bombeiro de manhã, vendi para ele uma moto esportiva cara, vendi um cordão de ouro, depois comprei muitas coisas dele. Enfim, minha vida estava boa demais com ela. Aí essa Hilux, sabe, quando eu arrumei o serviço para a Franciele lá no dia a dia, ela se envolveu com uns maluquinhos da vez. Porque ela tinha visto de 3 vídeos para a Franciele, um de cada cor para a Franciele. Celular, shopping, essas coisas, assim, a gente ia constantemente, viajava junto. Aí, enfim, ela começou a se envolver, depois das 10 horas da noite, que eu entrava de junto, eu trabalhava no clube. Ela começou a se envolver com esse pessoal da moto. Começou a usar a voz droga sintética, aquela tal de lança perfume. Começou a beber, começou a ficar totalmente fora de controle. Aí, enfim, uma vez eu fui lá levar um cartão lá na minha ex-esposa, que era na base 5 de Veredas, eu tinha um filho de menor, ele se encontra de maior. Aí ela pegou e passou e viu, eu estava lá, né? Aí ela passou lá, eu saí do carro, que era um mundo branco. Quando eu fui virando a coisa, ela veio na bis, começou a tacar a bis no para-choque do mundo. Aí pegou e começou lá, quebrou o para-vida do retrovisor do mundo. A gente pegou, quando eu cheguei lá, aí eu passei no posto, não botando gasolina. Quando eu passei 20 minutos, eu cheguei lá, da velha mãe dela lá. Ela tinha deixado a mãe dela, lá na chácara, e eu cheguei. Quando eu cheguei lá, a casa já estava toda quebrada. Tinha derrubado os leites, caixa de leite,
linguiça, carne, freezer, essas coisas. Eu tinha cortado meu colchão, quebrou uma porta minha de 2 metros que eu tinha lá de vidro. Antes disso, ela já tinha quebrado outras casas minhas, quebrou a Hilux umas 4 vezes. Era muito possessivo. Se eu tinha ciúme dela também, eu tinha. Ela também tinha muito ciúme de mim. A gente saía, ir para o de moto, essas coisas, sabe? Aí, celular, a dona Sueli, que ela morava lá, essa dona Sueli, que eu fiquei com a financiera, a mãe dela trabalhava com ela, do meu celular, ela comprou um, ela trocou em aluguel com ela. Nessa casa dela lá, que ela não tinha dinheiro, ela deu uma dona Sueli, um celular que eu dei para ela, que era o J7 naquela época, assim, que era muito lançamento, comprei um para ela e para ela. Aí, enfim, quando a gente começou isso aí, esse relacionamento, a gente estava lá, a gente começou isso aí, ela pegou, durante o dia a gente foi tomar cerveja, tomou uma saída, nós estamos na padaria próxima à casa dela lá, que é do Geraldo. O Geraldo veio assim também, ele sabe dessa história que a gente achou lá no mesmo dia que aconteceu isso. Aí ela pegou, a gente estava lá, aí ela pegou e falou: Cláudio, eu estou precisando de R$600 para me pagar um boleto meu. Falei: ó, eu não tenho R$600, eu devo ter uns R$300, R$400 lá em casa. A gente pegou e falou: não, então tá bom, mais tarde eu vou lá. Eu falei: não, pode ir lá, que eu vou estar lá, eu vou te ajudar, você sabe que eu te amo. Vamos voltar, vamos voltar que a gente era antes, para com isso, paguei vários cursos para ela, para concurso também. Eu falei: não, vamos para um concurso, a gente faz um concurso junto, para PDR, bombeiro, auxiliar de merendeiro. Eu falei: vamos fazer juntos, auxiliar de novo, para com isso, para com esses bebedeiros, para de ficar usando essas drogas, essas coisas, ele não é legítimo. Aí ela falou: não, sei não, eu vou lá na casa da minha mãe, vou lavar as roupas, aí alguém vai lá. Eu peguei, sabe, continuei ligando para ela, o senhor pode até olhar na R, no celular, que o senhor vai ver, quando a gente vai na padaria, como eu liguei para ela várias vezes, a gente estava junto nesse dia. Ela falou: não, então mais tarde vai lá, só que eu tinha que sair, a gente tinha que comprar um lote de galinha, que a gente mexia com galinha, eu e meu filho, o Davi, ele criava uma galinha para a gente lá, a gente plantava maracujá, mas só maracujá a gente não estava colhendo ainda. A gente comprava galinha de abate e de ovos. Aí eu peguei e falei, continuei ligando para ele umas 4 vezes. Falei: tu vai vir. Aí ela não atendeu, eu falei: tu vai vir, eu tenho que sair, a gente tem que ir umas galinhas no mais um. Aí passou um pouco, né? Passou uns 40 minutos, ela chegou, meia hora, 40 minutos. Aí a gente estava lá, né? Começou a conversar, ela já entrou, falou assim: tô arrumando vocês R$600? Eu falei: não, eu tenho 400 aqui, eu vou tirar os R$400 daqui. Ela falou: não, para aquela puta velha da sua ex-mulher lá, igual você estava pedindo lá, você dá carro novo para ela, dá um tudo, não sei o que. Eu falei: mas ela tem que levar o menino para a escola, eu não estou com ela, eu estou com você aqui. Aí ela pegou e falou assim: não, então eu quero um dia que eu pago um boleto. Eu falei: não, eu tenho R$400. Ela começou a quebrar, já passou perto do televisor que eu tinha lá, de 40 polegadas fininha, já quebrou, jogou no chão. Eu vi que estava lá mais ou menos uns 30 metros, 40 metros lá, perto do galinheiro do chiqueiro lá. Aí ele pegou e ficou lá nesse canto. Aí eu peguei: para com isso, para conhecer. Nesse caso aí, o Alex, que é testemunha, aí o Alexandre, que é a Orelha, estava lá também, que era um caseiro meu. Ele ficava lá, tinha uns 3 anos que eu morava lá nessa chácara lá, a casa dele era assim, a gente dividia a parede e eu morava do outro lado. Aí ele pegou e abriu a porta, eu lá falei: olha, ela quebrando tudo ali, ela jogou, quebrou o fogão, quebrou esse fogãozinho de vidro, quebrou as coisas lá, começou a jogar no chão, começou a fazer aqueles trem tudo. Aí eu peguei na hora, e fui lá e tentei tirar ela. Só que quando eu tirei ela ali, sabe, eu peguei e segurei ela por aqui para puxar ela, para ela não passar. Só que ela pegou e desmaiou na hora. Quando ela desmaiou... Eu falei pra gente arranjar ela, dar para ele, né? Sem nome, tempo para ele. Salvador por hora? Não quero falar, senhor. Gente, essa mulher ficou durante toda a minha vida, sabe? Eu sempre fui um cara sofrido, eu trabalhei, Deus fez entidade, eu trabalho, fiz minhas coisas, ajudando ela em tudo, sabe? Ela sempre foi uma rua que a gente andava nas motos, gente, você sabe, umas motos esportivas, umas motos mil. A gente ia para Genival, o delegado Torcido também andava com a gente. E eu andava com ela porque ela pegava e falava assim: para, a gente deitava na curva com essa moto, passava por mim.
Elas falam, né? Aquilo ali, sabe? A gente foi pra mulher, aquilo ali, ela ali foi me comovendo. Minha mulher, a outra, não gostava disso, a Patrícia não gostava disso, dessas coisas, eu nunca tive, sabe? Comecei a ganhar dinheiro, comecei a ter esses conhecimentos. Aqui minha família, eu peço perdão, mãe, peço perdão para meus irmãos, afastei de vocês. Meu filho também, que é um rapaz, um grande menor, hoje é policial, ele passou um concurso agora, graças a Deus. Minha filha também, a Raíssa Sampaio, é advogada também, passou na polícia DF agora, mas só que eu nunca tive presente deles. Esse negócio deles era de menor. E na época, eu não dei suporte para ele, eu peço perdão para vocês, gente. E eu sei que eu vou ser condenado pelo resto da minha vida. Então não acontece. Mulher do meu lado, a Franciele, ela era menina, sabe? A gente pescava junto, ensinei ela a dirigir carro, ensinei ela a pilotar moto, ensinei ela a pescar, ensinei ela a tocar violão. A gente saía, sabe? A gente sempre contava umas piadas. Só interromper, o senhor já interrompendo, para que os seus jurados e as juradas que são juízes da causa não percam o fio da meada, o fio da história, sei lá qual nome dá isso, a essa relação fatos e acontecimentos. Se o senhor poderia voltar a contar, se o estava pegou ela desmaiou. E aí? Pois é, ela pegou, né, quando chegou lá, que eu peguei assim, ela desmaiou. Só que ela vez ela tinha feito isso aí, sabe? A gente tinha brigado, ela chegou, então, depois ela falou, não, vou desmaiar. Ficou lá, depois ela levantou, ficou rindo. Aí quando eu peguei ela, olhei, né, que eu tenho curso de brigadista, peguei, comecei a pegar assim, quando eu vi o Will, viu o barulho, ele inquietou. Eu pegou e veio, falou, pai, o que foi? Aí eu peguei, já tava lá perto dela, tentando assim, botei o ouvido assim perto do coração dela, ela parou lá, sabe? Começou lá e ainda tava quente. Aí eu peguei e falei, Fran, pelo amor de Deus, falei, o que foi? Aí ela pegou e não respirou, sabe? Ficou lá. Aí quando veio o Will entrou. Eu falei, pai do céu, o que aconteceu? Eu falei, Will, depois o que? Ele pegou e falou, pai, eu acho que aconteceu alguma coisa, eu tô indo embora. Pegou e foi embora. Pegou e saiu no carro, essa carta ficou lá de fora, que eu não sabia, rebaixada, e não entrava. Essa chácara minha lá, ela tinha um buraco e não entrava, passava só assim de lado, carrinho, era os caminhonetes. Eu também falei, Will, volta aqui, ele pegou e foi embora. Fiquei desesperado, fiquei ligando para ele voltar. Falei, Will, volta aqui, me ajuda aqui, o que aconteceu aqui, Will? Ele falou, pai, eu não vou voltar, pai, eu não vou se prometer nisso, porque nunca se prometeu em confusão da gente. Eu falei, Will, volta, filho, volta aqui, me ajuda aqui, por favor, ela tá aqui parada. Aí o Will pegou, sabe, passou, não voltou, e depois eu peguei ela, botei ela no mundo, esse mundo era até dela, que eu tinha dado para ela no 2014. Peguei ela no mundo, peguei e fui levando. Falei, pô, se eu ia pegar ela, sabe o que eu ia fazer, gente? Eu ia pular de Padre Bernardo, de Sobradinho, para aqueles lados pegar a estrada de Padre Bernardo. Eu ia com ela nesse carro, então onde que desce, então se eu batesse também, quando ela estava vendo depois assim, eu ia bater na carreta, eu ia acabar com a minha vida, com ela, com tudo, quando a gente estava indo. Aí eu peguei, sabe, parei lá no Parque Nacional, sabe, o carro começou a esquentar, eu peguei, parei, liguei pro Will, que não deu desligado. Falei, Will, volta aqui, filho, volta aqui, tá aqui, com muito custo, ele pegou e voltou lá. Depois voltou lá, eu já tinha pegado ela, deixado ela lá no Parque Nacional, depois dos 20 metros. Aí eu peguei e falei, ele falou assim, uai, pai, cadê a menina? Eu peguei e falei, o que aconteceu isso aqui? Eu acho que ela veio a óbito, tá lá, eu quero ver o que eu vou fazer da minha vida. Vocês. Quando o senhor sentiu que ela estava morta, quando o senhor pegou ela, botou no carro, Sobre que ela estava morta? eu tinha certeza de que ela estava morta. Sim, porque já tinha uns 40 minutos que ela não mexia e não respirava. Então depois que ela desfaleceu, ela ficou uns 40 minutos ali, inerte ali. Sim, aí eu peguei aqui também no pulso dela aqui, nada. O senhor fez algum contato? Eu tentei reanimar. O senhor buscou algum contato de SAMU, seja lá? Não, senhor. Médico? Na hora eu não tive, pois ela estava super preocupado, sabe? Não O senhor só fez ligações para o seu filho? o Will. Para mais ninguém? Não, eu não O senhor liguei. tentou, se o senhor estava interessado que ela sobrevivesse, não estava? Sim, demais. Que ela... Por que o senhor não procurou então médico, serviço médico, qualquer Eu serviço? fiz os procedimentos, né? Igual eu falei pro senhor, eu O senhor era brigadista? sou brigadista e vigilante. Sou brigadista vigilante, vigiando a morte dela chegar ali, o senhor não tomou atitude, por quê? Olha, porque quando ela estava ali, sabe, eu peguei e fiquei pensando, sabe? Fiquei pensando, será que ela estava brincando, será que ela estava brincando e nada. Estava chovendo muito nessa época. Você sabe que foi a época de chuva, se o senhor viu um mês, eu tentando socorrer com ela, botei álcool nela, passei álcool nela aqui, fiz tudo e nada. Aí chegou um ponto que o senhor sabia que ela não estava brincando. Sim, Quanto tempo depois o senhor descobriu que ela não estava brincando? 40 minutos. Eu sou um brigadista, precisa de 40 minutos para perceber como a Não, pessoa... eu estava, fiquei dando socorro para ela, fiquei tentando reanimar ela. A detetora da acusação, doutora Janaína. Graças. Boa tarde, irmão. Boa tarde.
perguntar assim, pra gente fazer uma questão mais objetiva. Com quantos anos você começou a namorar a Franciele? Eu tô de Maria, então eu comecei a namorar com ela. Eu tinha 18 anos, faltava 2 semanas. Ela tinha 17 anos. Isso mesmo. Sim, aí eu não vou responder as perguntas da senhora, eu vou responder para excelência. Então, o senhor quer ficar em silêncio e falar sobre a pergunta? Sim. Ok, doutor. Parece? Tem perguntas dos jurados? Quer responder aos seus jurados? Se for o caso, ou só para Sim. os seus jurados, o jurado, alguma pergunta? Ok, o senhor pode retornar. Pode se sentar, vamos com o senhor Wilker. Qual a profissão do senhor? Empresário. Empresário. O senhor tem filho menor de 12 anos? Sim. Casado, solteiro? Solteiro. Estudou até que série, senhor? Ensino fundamental. O senhor tem consciência de que a acusação do senhor aqui é diferente da do seu pai, né? Sim. Tá certo, o senhor houve a pronunciação. Mas sobrou também aqui chama ocultação de cadáver, né? Essa é a acusação que tem contra o senhor, tá bom? Certo? Então, para resumir as coisas da acusação que tem contra o senhor aqui. Compreendeu? Compreendi. Então é sobre isso que nós vamos falar aqui. Se o senhor está disposto a responder as perguntas nesse sentido, sobre esse fato aqui. Sim. Tá certo? O senhor quer responder ou quer ficar em silêncio? Respondo. Então, diz aí o que é. O senhor participou da ocultação do cadáver de Franciele da Silva Moreira? Em nenhum momento. No momento. O senhor sabe como ocorreu a morte dela? Sim. Como que ocorreu? Depois meu pai me contou o que tinha acontecido. Fale para o seu jurado que o senhor sabe como ocorreu a morte dela. Foi assim, eu estava trabalhando, na época eu trabalhava com os outros, aí eu cheguei em casa e eu tinha uma criação também de galinhas, que eu trabalhava na chácara do meu pai. Eu vendia galinhas nas minhas horas vagas. Aí, todos os dias eu estava na chácara. Nesse dia eu fui para a chácara, era de tarde, e eu tinha combinado com meu pai para a gente poder sair. Eu ia comprar outras galinhas também na chácara. Ele ia me ajudar. Aí, quando eu estava na chácara dele, passou um momento, ela chegou. Assim que ela chegou, meu pai pegou e pediu licença, saiu e eu fiquei cuidando das galinhas sozinho. Aí meu pai pegou e entrou para dentro da casa com ela, eles começaram a discussão, teve muito barulho, coisas quebrando e tudo, mas aquilo ali para mim já era normal. Sempre ocorria. Aí eu esperando meu pai lá para a gente poder sair, demorando, meu pai não saía. Aí teve uma hora que acabou o barulho. E eu fui lá para mim ver o que tinha acontecido. Chamei meu pai, na hora que eu entrei, meu pai estava com ela lá no chão. Aí ele pegava e só sabia chorar, desesperado. E eu também fiquei nervoso na hora, perguntando o que estava acontecendo. Aí ele pegou e falou, foi tentar segurar ela, para evitar ela terminar de quebrar as coisas. E ela desmaiou. Aí eu peguei e saí nervoso, não quis saber daquela situação nem nada. Aí eu voltei para casa. Quando eu estava voltando, ele ficou me ligando, e insistindo em ligação, eu desligava. Até ele insistiu tanto que eu atendi. Quando eu atendi, ele pegou e falou para mim, que era para mim encontrar ele, próximo à margem do rodeador, do Parque Nacional lá, né, Reserva Ambiental. Aí eu subi e encontrei com ele na pista. Cheguei lá e ele me falou o que tinha acontecido. O fato que tinha ocorrido. Contou essa história que o senhor está nos contando aqui. Sim. O senhor não presenciou ele fazendo nenhum ato de agressivo contra ela? Não. O senhor chegou lá e encontrou o quê? Encontrei ele na beira da pista. E a Franciele onde? Não vi. Não sabia, não. Ele mostrou onde estava a Franciele ao senhor? Não, encontrei ele na beira da pista. O senhor foi lá para quê? Para aconselhar? Para ajudar, para mim ver o que estava acontecendo. Ajudá-lo como? Ajudar no emocional. Ele estava bastante nervoso, me ligava pedindo para me encontrar com ele. Ali naquela situação um pouco mais complicada que estava com a Franciele, supostamente desfalecida, o senhor não foi ajudá-lo. Lá no mato, lá o senhor foi ajudá-lo. Não fui ajudar, não. Só fui ao encontro. Ele não apresentou o senhor o corpo dela, onde colocou o corpo dela lá? Não, a última vez que eu vi ela foi lá na chácara. Não, mas ele não falou nada. Sim, ele me falou que... Não perguntou a ele onde estava o corpo? Não. Não parece estranho o senhor não perguntar o que foi feito dela? Não, eu sabia que ele tinha feito lá na chácara.
E o que ele tinha feito lá, mas ele chamou... Sim, até então eu não sabia que ela tinha morrido. Sim, o senhor falou, cadê ela? O senhor não perguntou? Porque Sim, procurei sim. E o que ele falou pro senhor? Aí ele pegou e me chamou e falou bem assim, meu filho, acabei com a minha vida, o que eu fiz, por que eu tinha feito isso? Aí eu peguei e aconselhei ele, falei, pai, no senhor não tem culpa, essas coisas acontecem. Mas o senhor falou que o senhor deixou o corpo aonde, ó? Ué, eu não sei, fui eu que enterrei, não. Não, amor, eu tô falando pro senhor, o senhor não perguntou pra ele onde está ela? Não, no momento não, eu tava muito nervoso, eu tinha apenas 22 anos. Certo. O senhor quer responder as perguntas do Ministério Público? Sim. Vamos lá, doutor. Obrigada, excelência. Boa tarde. Boa tarde. Quando o senhor chegou lá e viu a transferência falecida, o senhor não teve a iniciativa de ligar para o SAMU, de ver se ela estava respirando, se ela estava bem? Não, eu cheguei a chegar perto delas para ver se ela estava respirando. Inclusive, no momento que eu entrei, meu pai estava fazendo massagem em cima dela. E aí, ela estava respirando? Não sei. O senhor chegou perto dela, mas... Próximo, não no nariz, próximo, cheguei próximo. Como que o senhor tinha a intenção de ver se ela estava respirando ou não? Não, meu pai estava com ela fazendo os primeiros socorros, inclusive. E os primeiros socorros, o senhor ligou para o SAMU? Não. Falou para o seu pai ligar para o SAMU, ligar para o socorro? Não, eu simplesmente saí porque eu não queria aquela situação ali, eu não conseguia ficar ali. O senhor não ficou preocupado? Todo mundo fica, né, numa situação dessa, mas aí eu quis sair dali, entendeu? Eu não queria ficar naquele problema. Ela estava amarrada? Não. Estava no chão. Narrou assim na delegacia que no quarto o senhor viu o corpo de Franciele desacordada, com as mãos para trás. E o Cláudio, no depoimento dele, disse que chegou amarrado no mão dela. Foi isso, o senhor viu? Não. O senhor tem certeza? Absoluta. Sobre essa questão de amarração, Ela estava com as mãos para trás? estava deitada. Deitada com as mãos nas costas, assim? Não, deitada com a mão na mão. Isso, na mão. Inclusive, meu pai também ele já trabalhou muito tempo aí como brigadista, era ele e minha mãe, fazendo eventos na cidade e tudo mais. Então, ele estava lá. Para mim, ela estava apenas desmaiada. Não, estou perguntando pelos termos do depoimento do senhor, que o senhor disse que viu o corpo de Franciele e que ela estava com as mãos para trás. É o seguinte. Aí o senhor disse, na delegacia, o senhor não disse que saiu. O senhor disse que o pai do senhor saiu. Sem falar nada, colocou o corpo de Franciele no banco traseiro do veículo Fiat Uno e saiu sem falar para onde ir, que o senhor foi atrás. Aí hoje o senhor está falando uma versão diferente. O que aconteceu, Ricardo? Doutor, o que acontece? Eu fui por ordens do meu pai, fui orientado pelo meu pai a fazer esse depoimento. Por quê? Porque jamais eu queria ver meu pai nessa situação que ele se encontra hoje. Igual eu te falei, na época eu era muito novo e, assim, para dar o depoimento dele e a gente falar a mesma coisa na delegacia, eu acreditaria que não ia acontecer para chegar onde chegou. Mas isso aqui não ajuda o seu pai em nada, né? Isso que o senhor falando assim. Eu não sei, foi o depoimento que ele deu e eu apenas confirmei. Então ele mandou o senhor dizer isso daqui? Sim, a gente colocou lá. Aí, vendo aqui, o senhor disse que foram, né? Que a motocicleta ficou na chácara e os senhores foram em direção, ele foi em direção ao rodeador e o senhor foi atrás. Então o senhor, na verdade, encontrou ele lá? Sim, na hora que ele me ligou, eu encontrei ele lá. E a motocicleta, Geraldo? Doutor, isso aí foi o que eu acabei de falar para a senhora. Todos esses fatos que falaram de moto e tudo, isso aí foi o depoimento que ele deu lá. Eu apenas confirmei. Hoje eu estou aqui falando a verdade. Tá depoimento junto? Na delegacia? Sim. Então, os senhores foram presos, os senhores ficaram na mesma sala? Bom, deu tempo de convidar? Na cela? Sim. Não, isso aí foi feito nas audiências lá, na delegacia. Nas intimações que a gente tinha que comparecer na delegacia. Esse aqui é o último depoimento que o senhor prestou quando o senhor foi preso. Sim, foi no dia. Que a gente foi interrogado. Então, exatamente isso que eu estou perguntando. No dia que o senhor foi preso com ele, os senhores ficaram na mesma cela, prestaram depoimento junto?
Não, Não foi separado, né? separado, mas a gente já tinha ido várias vezes na delegacia. É que da outra vez que o senhor foi na delegacia, o senhor prestou um outro depoimento, né? Que o senhor falou outras coisas. Não Teve foi vários esse depoimentos. E antes, Foi, por causa. sim, se for para olhar pelo depoimento, pode olhar aí que o Alexandre também, o Zoreia, falou coisas e agora que ele falou totalmente diferente. Não, tudo bem. O Alexandre, o senhor é o senhor. Mas só Eu vai tô tentando entender o depoimento. depoimento do senhor. Sim. Portanto, pro senhor. Estou aqui falando a verdade para você. Certo. Aí a minha pergunta é a seguinte, novamente. Se o senhor não quiser responder, não tem problema. Você pode pensar nisso. O senhor, no dia que o senhor foi preso, junto com o Cláudio, o senhor ficou na mesma cela? Não ficou, né? Não, O senhor expressar depoimento junto? não, em horário diferente. Separado? Sim, Aí o senhor já tinha combinado uma história anteriormente, né? Que foi a que o senhor contou antes. Mas nesse dia que deu tempo do senhor combinar essa história com ele, não foi nada combinado. o senhor me disse que foi ele que mandou o senhor falar Sim, comigo. exatamente o que eu estou falando para a senhora. Foi o que ele falou lá, eu apenas confirmei. Tá, mas como que o senhor sabia o que ele falou se os senhores estavam separados na delegacia e cada um prestou um depoimento? Ué, pela lógica da situação, o que a gente já tinha conversado. Tá. Então, os senhores combinaram isso aqui em outro momento. Não, O senhor sabia que o senhor ia ser preso? não fiz nada, como é que eu vou ser Então eu tô preso? sem entender como que os senhores combinaram isso. Eu que tô sem entender como é que eu estou aqui pagando uma coisa que eu não fiz. Não, senhor, assim, Doutora, vamos fazer a pergunta objetiva. eu tô fazendo uma pergunta objetiva, doutora. Você Mas está vamos lá, respondendo uma pergunta. Sim, tudo bem. Cláudio, ligou pro senhor nesse dia? Sim. Em que momento? De manhã, de tarde, eu sempre tinha contato com meu pai. Mas o senhor lembra-se exatamente? Não, faz 8 anos. O senhor não sabe que horas ele ligou pro senhor? Não. Tá. A partir do momento, assim, que o senhor, à tarde, né? Ele ligou pro senhor ir pra chácara? Não. A gente tinha combinado de manhã cedo pra gente ir lá comprar as galinhas, mas o horário exato eu não sabia, porque todos os dias eu tava na chácara. Eu tinha que tomar conta da criação. Então, assim, de tarde ele não ligou pro senhor ir. Doutor, eu não sei se foi de tarde, se foi de noite, se foi de manhã. Eu tenho contato com meu pai o dia todo. Depois do fato, depois que o senhor entrou lá e viu a Franciele Sim, morta e foi embora. Ele ligou. morta não sabia que ela estava morta. Não, ela estava objetivamente morta, né? Sim, Ele ligou pro senhor sim, várias vezes. várias vezes. Sim, E nisso o senhor estava onde? estava indo para casa. O senhor mora onde? Hoje eu moro no setor de oficinas, Na época. 33, Então, da Aslândia aqui, né? na vila, sim. Então, o senhor estava indo à casa do senhor e Isso, ele ligou pro senhor. ligando. Aí ele pediu pro senhor ir lá para onde ele estava, né? Sim. Depois desse momento, ele ligou pro senhor novamente? Não, ele foi ligando e eu fui encontrar ele. Tá, mas a partir do momento que encontraram, Aí depois a gente conversou e cada um foi para sua casa. o senhor só conversou com ele? Sim, eu tinha medo que meu pai fosse tirar a própria vida, não vou mentir. Por isso que eu fui encontrar. Aí o senhor conversou com ele e voltou imediatamente para casa. Sim. Por que tem esses depoimentos que o senhor voltou para casa coberto de lama, que a caminhonete estava com lama? Qual caminhonete? Quer dizer, o carro do senhor. Isso, era uma saber. Caminhonete. Né? Isso. Eu trabalhava com som automotivo, ainda trabalho até hoje. Na época, teve um evento em Brasília e eu tinha comprado essa saveira para poder participar desse evento. E esse era de customizar os carros. Então, nesse evento tinha 2 modalidades, tanto de som quanto de rebaixado. A gente tinha rebaixado a saveira, tinha tirado o móvel, tinha tirado tudo. Era impossível a saveira chegar e entrar na chácara. Eu deixei ela próximo ao asfalto e desci de pé para a chácara, para poder fazer conta da criação. Estava chovendo no dia. Então, óbvio que exatamente eu ia ficar sujo. E até mesmo porque eu estava mexendo com as galinhas. Agora, ficar coberto de lama, isso aí nunca existiu. Tem motivo para a Andressa ter falado isso, na verdade? Não, mesmo assim, eu tava, sempre andei de calça com botina, e minhas botinas estavam sujas com lama.
Então era normal, sujo normal de lama. Era sujo normal de lama. Do dia a dia do senhor. Isso. O senhor voltou na chácara esse dia? Não. Depois desse dia, o senhor chegou a conversar assim, de verdade, com o Cláudio, o que tinha acontecido? Mais pra frente, sim. Depois ele conversou comigo. E ele disse pro senhor onde tinha enterrado o corpo da Franciele? Não. Isso aí ele não disse. Não. Só que se arrependia bastante. Depois meu pai se transformou totalmente. Era uma coisa muito conturbadora. Um peso muito grande que ele vinha puxando. E querendo ou não, atrapalhava todo mundo que estava ao redor dele. Porque pelo que eu conheço meu pai, isso aí foi uma fatalidade. Ele não teve intenção nenhuma de fazer isso com ela. Foi um acidente. Pelo que eu conheço dele. O senhor acha que é possível acidentalmente amarrar a mão de uma pessoa e apertar o pescoço dela até... Só uma questão de ordem, excelência. Achar ele, como é que ele vai imaginar? Ele está falando que Vamos imaginar uma situação de excelência? Vamos imaginar uma situação de fato? Discorrendo em cima da pergunta É dele. Ele acha que foi não, ele não tem que responder o que ele acha, ele tem que responder uma situação de fato. Ele não, senhor. Se quiser ficar em silêncio, não tem problema. Vou alertar o senhor novamente. Se o senhor quiser responder as perguntas, responde. Se não quiser, pode ficar em silêncio, tá? Para que não vai responder, tá certo? Tudo bem. Aquilo que o senhor achar que é subjetivo, Não, critério não, de não, resposta. não, excelência, porque aqui não se opera achismo. O que eu acho, eu deixo de achar. Doutor, quem disse? Eu acho que foi O uma... senhor quer continuar respondendo ou não quer? Não fui eu. Hein, senhor? Não. Não quer responder. Pronto. Boa tarde, Wilker. Boa tarde. Wilker, explorou-se bastante aqui sobre as falas prestadas perante a autoridade policial. Você já deixou claro que foi digna a orientação do seu pai. Nas declarações prestadas perante a autoridade policial, houve uma situação que os senhores declararam ter ido a Águas Lindas. Os senhores foram? Não. Não foram a Águas Lindas. Não. Teve uma situação da motocicleta que os senhores teriam pego essa motocicleta, essa bis. Os senhores pegaram essa bis? Não. O senhor não pegou essa bis? Não. Certo. E o fato de constar isso na declaração da delegacia, o senhor declarou isso por quê? Porque eu queria ajudar meu pai. O senhor queria ajudar seu pai. Isso. O senhor enterrou essa vítima? Não. O senhor não enterrou essa vítima? Não. O senhor teve acesso a ela? Também não. Certo. O senhor não teve acesso a ela? Não. No momento que o senhor esteve lá na casa, quando a Franciele chegou, certo? O que o senhor ouviu? Eles entraram para dentro da casa e só foram discussões e briga. Você via coisas quebrando, barulho de panela, barulho de um monte de coisa quebrando. Certo. Depois cessou o barulho. Tá. O senhor tinha alguma coisa contra a Franciele? Não. O senhor tinha alguma coisa contra a mãe da Franciele? Também não. Contra... Não é contado. O senhor tinha alguma coisa contra as amigas da Franciele? Nem Os conheço. amigos? Não. O senhor chegou a ser visto em alguma ocasião que a Franciele estivesse presente? Sim. E o que... Na chácara. E ela estava lá. Certo. E em outra situação no céu da chácara? Não. O senhor presenciou o seu pai discutir com a Franciele por quantas vezes? Inúmeras vezes. Várias vezes? Várias vezes. O senhor tem conhecimento de outras pessoas terem presenciado essas discussões entre a Franciele e o seu pai? Sim. As suas tias presenciaram? Presenciaram, o Bulbos Orelha que está aí também, que na época era caseiro da chácara, presenciaram, era comum entre eles. Onde estava, todo mundo sabia. Então, veja bem, está sendo cobrado do senhor, por que o senhor não interferiu nessa discussão no dia da briga? O Zoreia também, o senhor sabe dizer se ele foi cobrado? Não. Sabe dizer se ele chegou a impedir seu pai de fazer alguma coisa? Não, não sei. Sabe por que o nome dele não conta nesse processo como o suposto responsável por não ter impedido? Também não. Tá certo, estou satisfeito. Obrigado. Senhor jurado, alguma pergunta ao senhor Wilker? Não? O Wilker pode retornar, sentar por onde estava. Estou com isso encerrando a nossa discussão. Cláudio da Silva Rosa foi condenado a 18 anos e 11 meses de prisão em regime fechado por homicídio qualificado, destruição de cadáver e falsidade ideológica. Já Wilker da Silva Rosa pegou 1 ano de prisão, mas a pena foi convertida em medidas alternativas e ele vai cumprir em regime aberto.
O júri reconheceu que Cláudio agiu com crueldade, dificultou a defesa da vítima e cometeu o crime dentro de um contexto de violência doméstica. E aí, gostou do vídeo? Inscreva-se para mais vídeos sobre a justiça americana e brasileira. Louvado seja o Senhor!